Tu sabe que essa história do eixo 0x, eu aprendi, foi no meu terceirão, né? E eu lembro do Pedro Ivo, que era um professor famoso aí na cidade, né? E eu lembro dele, ele é talvez um pouco mais grosso que eu, às vezes, dá pra acreditar? E ele... Mas era só eventualmente, não era sempre. E ele era um professor muito competente, né? E eu lembro que uma das coisas que me chamou a atenção, que eu lembro nitidamente dele me explicando, é essa história do eixo 0x, 0y. Por isso que eu falo com tanta segurança, certo? Sobre isso. Isso até um pouco sarcástico em relação ao que a apostila trouxe. Né? Porque como eu te mostrei, o que a apostila trouxe não tem efeito didático nenhum, chamar o eixo x de OX, e chamar o eixo x de 0y tem efeito didático muito importante, né? Certo? Mas é importante que vocês procurem livros sobre isso, que procurem na internet, né? Que com certeza existem outros materiais que preferem, em vez de mostrar o eixo 0x, mostrar o eixo OX. Que eu acho um perigo, pode confundir, né, cara, o aluno num concurso ou num vestibular, né? Eu acho que a gente tinha que tomar um rumo no Brasil, né? Ou ensinar uma coisa ou a outra, porque as duas dão um nó na cabeça do cara. Galerinha, olha só que beleza, na página 32, a questão 1. Construa um sistema cartesiano ortogonal e represente geometricamente no plano cartesiano os pontos. Vou fazer aqui o eixo X, vou fazer o eixo Y. Por sorte o meu quadro é quadriculado, senão eu ia ter muito mais trabalho. E vou dizer que cada quadradinho vale 1, beleza? Mas olha só, para não poluir o meu desenho, eu não vou colocar todos os números. Na verdade, ó, vou até apagar o 1. Botei no segundo quadradinho e chamei de 2. No segundo quadradinho chamei de menos 2. 2 e menos 2. Então, a gente vai contar as linhazinhas do quadro para definir as coordenadas. Até quando tu fores fazer o teu plano cartesiano, eu recomendo isso, porque tu ficar colocando 1, 2, 3, 4, 5, tudo do ladinho, vai ficar uma poluição de número ali, o cara não vai nem enxergar mais as coisas. Desculpa, demora. Não, vou fazer aquele outro negocinho ali. Se tu colocar aí na prova, vai ser OX ou 0x? Parabéns, garoto. Ele perguntou isso. Justamente como isso ainda não está bem resolvido, eu não mexeria nesse vespeiro na prova. Na prova eu não vou te cobrar consciência do que é o eixo 0x, certo? Ótima pergunta, garoto. No vestibular, se a gente for fazer, eles vão botar concurso. Eu acredito na minha explicação, certo? Eu acredito na minha explicação para concursos e vestibulares. Acho que isso aqui não tem sentido que a apostila traz pra gente. Essa é a minha opinião, certo? Mas, pô, é o que eu te falei, cara, eu sou um merdinha do professor. E eu te falo, desconfie de mim. Só que aí que tá, eu tô jogando a responsabilidade pra ti. Aí é tu que sabe, hoje pode ficar o dia todo à tarde paquerando no Facebook, ou tu pode tirar 5 minutos para digitar no Google sobre plano cartesiano e dar uma lida, certo? Aí é contigo. Vocês é que tem que decidir, né? Se vocês querem ser meia boca, deixa quieto. Quer ser ninja, quer ser alguém com realmente qualidade de vida, tem que estudar mais. É isso aí. Eu te falei, a minha opinião, opinião da apostila. A opinião da apostila da O, OX e OY, né? Isso, ela chama o eixo X, o eixo das abscissas, de OX. E pelo professor, então, no caso, 0. Para mim a interpretação não é um O, é 0. A interpretação daquela bolinha ali é 0x. Ou seja, o eixo cujo x é 0. É o y. Faz sentido, né? Então o eixo y ganha o apelido de 0x. 0x. Porque no eixo y o x vale 0. Certo? É isso aí mesmo. Página 32, questão 1. 2, 3. 2 para x, 3 para y, marca o ponto A. Professor, isso não cai na prova, né? Cai. E tem campeão que erra, professor. Gente, tem cara que erra isso. Né? Situação muito grave, o cara erra isso. Menos 1 e menos 4. Menos 1 para x. 1, 2, 3, 4. Menos 4 para y. Olha que bonitinho o ponto B. Tu concorda que é só bater o olho no que tu fez aí que detecta se está certo ou errado, né? Menos 2 e 1. Menos 2 para x, 1 para y. Tu tá vendo como eu estou usando pontilhadas? Essas pontilhadas são fundamentais. Ah, professor, mas o teu quadro tem quadriculado. Então no quadro poderia até desprezar. Mas se tu for fazer no papel, as pontilhadas são indispensáveis para tu registrar os teus pontos. Eu digo o seguinte, cara, que se o papel tá todo branco, se não for papel milimetrado, ó, o papel dela é quadriculadinho.
Aí as pontilhadas até poderiam ser, que eu poderia acompanhar pela linha do papel, certo? Mas quando tu faz sem a pontilhada, tu pode ter dificuldade de detectar onde é que ele está desconectado, com que coordenada ele está conectado, né? Mas é obrigatório. Internacionalmente falando é obrigatório. Outra, ó, não pode ser linha cheia. Se o cara faz uma linha cheia, é muito comum o cara fazer isso, ó. É a destruição do plano cartesiano. Porque imagina, eu vou fazer só para tu sentir, olha isso. Vê se não ficou um lixo, cara. Eu não tô entendendo mais nada ali, cara. E como a galera insiste em fazer a linha cheia, não façam isso que vai te prejudicar. Vai te prejudicar. Pontilhadinha suavezinha ali, ó. Ó que delícia. Pontilhadinha suavezinha ali, ó. Então, aliás, diz que na física vocês estão fazendo um monte de pontilhada, né? Para decompor vetor, não é isso? É o que me disseram também. Depois, item D, letra ponto D, 3 e menos 2. Olha como a pontilhada é fundamental para quem tem dificuldade nisso. Tu pega o 3 do x, faz uma pontilhada infinita. Essa é fácil, né? Aí deixa eu ver qual é a ordenada. Menos 2, tu vai no menos 2 do y, faz uma pontilhada infinita. Onde as pontilhadas se cruzam, é o ponto. Agora eu fiz para quem tem dificuldade, tu viu, né? Não precisava ter feito isso, era só ir ali de bum. Mas o cara que tem muita dificuldade, eu dou essa dica. Mais uma vez para quem tem muita dificuldade. E, o ponto E é 5, 0. Eu vou no 5 do x. 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui o 5 do x, tudo bem? E faço uma pontilhada. Uma pontilhada perpendicular a ele. Eu vou no 0 do y. Cadê o 0 do y? Ah, o eixo x, né? Que ele tem apelido de 0 y, né? Faz uma pontilhada. A pontilhada vai ficar no próprio eixo, concorda comigo? Onde as pontilhadas se encontram, é o ponto. Que ponto era esse? Ponto E. Com essa técnica das pontilhadas, cara, é quase impossível o cara não conseguir escrever as coordenadas. Escrever o ponto do plano cartesiano. Eu só vou apagar esse excesso aqui, ó, para não ficar deselegante, para não ficar poluída a visão. Tá, minha mãe vai dar um papel pra mim pegar. Pois então. Via de regra não. Via de regra eu mando o amigo trazer régua e se virar. Pode trazer papel já. Eu prefiro padronizar. Ou eu vou trazer papel para todo mundo e vou distribuir, ou vamos fazer na régua. E o ideal é fazer na régua, para treinar a tua capacidade de, né, de usar uma régua, pelo amor de Deus. Certo? Então isso eu pretendo fazer na munheca mesmo, na régua, papel, porque é muito simples, eixo X, eixo Y, não tem maiores mistérios. Em arte já fez coisa muito pior. F, 0 e menos 3, faz uma pontilhada no 0 do X, ó. Faz uma pontilhada no menos 3 do Y, onde as pontilhadas se encontram, é o ponto F. Aqui está o ponto F. Deixa eu apagar esses números, né, cara? Pelo amor de Deus, isso aqui está dando um nó no cérebro. Finalmente, aliás, ainda tem a G e H. Menos 3 e 0 a G, menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3 e 0, ali está o ponto G. E H, 0, 5. 0 para X, 5 para Y. Esse é o ponto H. Ali no F, tipo, o 0 seria o X e o menos 3 para Y. Isso, Y, menos 3. Menos 1 do Y, menos 2 do Y, menos 3 do Y. Certo? E assim, cara, ó, é normal a gente se enganar. O bacana foi isso, tu deu uma olhadinha, raciocinou e consertou as arestas. O problema é quando tu erra e tu não tá nem aí, entendeu? Errei, e não conserta, e não vai aprender nunca. Isso aí, salário mínimo? Sim, salário mínimo. 2. Um guri do primeiro bem me perguntou, né? Ô, professor, tu fica ofendido quando um aluno teu tá trabalhando no Bob's ou no Girafas? Eu, claro que eu fico ofendido, me sinto merda. Se fosse um cara que não tivesse chance na vida, pô, é um emprego inicial digno. Agora um cara que era nascer em berço de ouro, que fez os melhores colégios de Florianópolis, se permitir ir para um lugar desse e ganhar R$1.000, eu fico puto, eu me sinto um merda do professor. Por isso que eu sempre vou te falar que tu tá arriscado, se não estudar, a ganhar R$1.000 por mês, que é um salário de fome, um salário indigno. Principalmente se tiver um filho, cara. Aí ferrou. Aí ferrou. Tá? Fica ligado, meu querido, a vida não é brincadeira não.
eu ficava, quando eu tinha idade de você, eu ficava pensando, pô, será que um dia eu vou ter um salário decente, cara? Será que um dia eu vou conseguir me sustentar? Será que um dia eu não vou depender mais dos meus pais? Eu sempre me questionava isso, foi isso que me fez estudar, né? Que senão eu ia ficar vadiando, muito mais gostoso. 2. Com relação ao sistema ortogonal anterior, indique o ponto que pertence... Quem é que pertence ao primeiro quadrante? O A. O E está no eixo, né? Como ele está no eixo, ele pertence ao eixo, não ao quadrante. Né? Que está no eixo X, né? No eixo 0Y. Certo? É isso aí. Letra B. Segundo quadrante. Quem é que está no segundo quadrante? O ponto C, né? 1, 2, 3, 4. Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. No mundo todo é assim. É o C. O G não pertence ao quadrante, ele pertence ao eixo. O H não pertence ao quadrante, pertence ao eixo. Terceiro quadrante. O B está no terceiro quadrante. B. Quarto quadrante. O D. Tinha continuação lá? Não. Da questão, não. Eu acredito que teve colega que se empolgou e fez a página 33. Eu fico todo bobo. Eu fico orgulhoso. Show de bola. Porém, a página 32 eu vi bastante gente que falou ali de produto cartesiano. Quero bater um papo com vocês sobre produto cartesiano antes de fazer a correção. Fala, Bugueira. O produto cartesiano ortogonal, tem outros... Olha, podem existir outros tipos, mas só no curso superior. No ensino médio é só esse que nós vamos ver.